Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Lucas. A gente vai ler Lucas 40 ao 42. Assim que a Pri encontrar, ela vai projetar aqui. Lucas 8, do 40 ao 42. Então, aqui diz o seguinte, a Bíblia diz: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que ele fosse à sua casa, porque a sua única filha, que tinha cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus no caminho, a caminho, a multidão o comprimia. Então, nós lemos do 40 ao 42. A gente vai pular um pouquinho e vai ler do 49 ao 55. Então, do 49 ao 55, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Amém? Essa é a palavra. Eu quero orar com vocês mais uma vez para que a gente possa começar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo aqui na sua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu amor. Te agradecemos pelo seu cuidado conosco. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós pedimos, Senhor, um pouco mais. Fala conosco nessa noite, Deus. Fala, Senhor, de encontro às necessidades de cada uma das suas filhas aqui. Que nós possamos sair daqui, Senhor, motivadas, inspiradas pela sua palavra e praticá-la, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, eu nem agradeci, nossas visitantes. Meu Deus, quem é visitante aqui? Quem vem pela primeira vez aqui na igreja? Eu estou vendo tanta gente nova aqui, Glória a Deus, que alegria receber vocês. Vocês já fizeram planos para o futuro? Já fizeram? Quem que nunca fez, Fica pensando, o que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Alguém aí, eu tenho 34 anos, já brincou daquela brincadeirinha que você coloca quantos filhos você vai ter, a inicial do seu pretendente, a cidade que você vai morar quando era criança? Alguém brincou disso? Ou só eu que estou velha aqui? Ah, tem umas irmãzinhas aqui que já brincaram, Eu me lembro, quando eu brincava dessa brincadeirinha lá, eu sempre colocava que eu queria morar em Maringá. Então, o meu sonho de infância era morar em Maringá. Eu acho que é porque eu nunca tinha ouvido falar de outra cidade. Então, como eu assistia a televisão e o programa era de Maringá, pensava, nossa, Maringá é cidade grande, eu quero morar lá, Então, a gente sonha, desde pequenininho, com coisas assim. Nossa vida é movida por sonhos, Eu lembro que uma das coisas que eu colocava era que eu tinha lá os filhos, 1, 2, 3. Quem brincava disso, gente? Tinha lá 1, 2, 3 filhos e eu queria ter 3 filhos. Aí, depois eu cresci, casei, tive filho. Aí tive eu pensei, ixi, acho que eu não quero ter 3 não, Eu admiro as perseverantes aí, que tem 3 filhos, porque não é fácil, tanta criança assim, não é tão simples. Sabe, o fato é que nós sonhamos com muitas coisas. Só que você, quando sonha, fica pensando que no meio do caminho vai dar um monte de problema? Não, Quando a gente sonha, a gente só imagina assim, eu sonho com isso aqui, mas ninguém espera que tem situações difíceis que a gente passa no começo, lutas que às vezes a gente enfrenta e fala, meu Deus, eu não contava com isso. Eu vi minha amiga aqui, a Renata, ela construiu uma casa há um tempo, E eu acredito que quando ela planejou a casa, ela não imaginava quanta dificuldade que ia dar até que concluísse, não é verdade? A gente olha para o projeto e pensa assim, nossa, vai ser desse jeito, mas a gente esquece que tem que preparar a terra, que tem que fazer o alicerce, que tem que fazer inúmeras coisas até que a gente veja a nossa casa pronta, A Laísa também se construiu há pouco tempo. Ninguém imagina, a gente não imagina as dificuldades que vão no caminho, a gente só foca no que vai acontecer, E, infelizmente, nesse meio desse processo entre os sonhos que nós temos, como a gente não conta com aquilo com as dificuldades, Às vezes a gente é pego por elas e elas às vezes tendem a nos paralisar, De repente você está sonhando com alguma coisa
e aí no meio do caminho acontece alguma situação que te faz, às vezes, desanimar, desistir do sonho, né? Desistir daquilo que você tanto sonhou. Às vezes a gente até ora, pede para Deus, né? Olha, eu sonho com isso. Aquelas que ainda não têm esse hábito, não conhecem Jesus ainda, às vezes só mais planeja, né? Mas ninguém conta com as dificuldades. E o texto que nós lemos fala de um homem que tinha uma única filha. Esse homem, assim como eu e você, ele levava uma vida normal, né? Ele seguia a vida dele. Ele tinha uma esposa, a Bíblia não fala que ele tinha uma esposa, mas ele tem uma filha, né? A gente acredita que é um homem casado. Ele era líder da sinagoga, só que, vejam só, em uma época que ter filhos era sinal de bênção, a Bíblia deixa muito claro que ele tinha uma única filha, que já tinha 12 anos. De repente, aquele sonho daquele filho, né, quando a gente sonha em ter filho, é tanta expectativa, né, para aquela criança nascer, tanta expectativa a gente coloca, às vezes, desde a gravidez, o nome, como vai ser no futuro. Aquele homem tinha só uma única filha que estava prestes a morrer. Então, imagine o seu bem mais precioso. Né? Quem é mãe sabe o quanto a gente tem amor, né, naquele serzinho ali, a partir do momento que a gente descobre que está grávida. Outras passam por esse processo, mas aí o amor ele vai crescendo, e você fala, meu Deus, o que eu faria sem meu filho, né? Aquele homem se vê naquela situação, da sua filhinha, né, tão amada ali, doente, para morrer, né? Então, Jairo, ele não se importou com a posição que ele tinha. A Bíblia fala que ele era um homem que era líder da sinagoga. E alguém que era líder da sinagoga era uma pessoa influente, era uma pessoa bem vista na sociedade, que provavelmente tinha posses, mas mesmo assim, a filha dele estava prestes a morrer. E aí, o que Jairo faz? Ele vai lá para os pés de Jesus e ele se joga. A Bíblia fala que ele se joga aos pés dele, clamando para que Jesus faça um milagre. Eu imagino que se a gente tem recursos como aquele homem tinha, ele deve ter tentado tudo o que ele podia para que a filha dele sarasse, não é verdade? Todos os remédios ele deve ter tentado. Levado médico lá, quem tinha o mínimo de conhecimento para que aquela filha fosse curada, mas ela não foi. Ele estava naquele momento. E sabe, enquanto eu lia esse trecho da Bíblia, eu senti que era algo que eu precisava compartilhar, que Deus estava falando comigo, mas para que a gente compartilhasse entre mulheres mesmo esse texto. Sabe quantas vezes, como eu disse, a gente sonha com tanta coisa desde criança? Quem que nunca sonhou em uma profissão? Às vezes via alguém, assim, quando a gente é pequeno e vai crescendo, fala, nossa, é tão bonito ser tal coisa, né? Eu vejo os meninos, é tão legal ser jogador de futebol, né? Os meninos têm essa coisa. Eu lembro quando eu era pequena, eu vi uma cartilha de o que um promotor fazia. Eu nem sabia que era promotor, não sabia era de nada. Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser promotora. Porque lá na cartilha era para uma criança entender, né? E falava que o promotor, ele buscava fazer a justiça. Eu falava, é isso que eu quero fazer. Eu nem sabia como, mas já sonhava. Quem de nós, né, nunca sonhou com uma profissão, mas às vezes chega na vida adulta e não faz exatamente aquilo que tinha sonhado, né? Quantas de nós sonham em ter filhos, 3, 4 filhos, né? Como eu pensava, e eu estou por aí, estou parando no 2, né? Mas tem muitas mulheres hoje que sonham em ter um único filho e que ainda não conseguiram ter, que tentam de todas as maneiras e ainda, esse sonho ainda não foi realizado, né? Quantas mulheres, às vezes, não têm o filho e, às vezes, nem é por condições físicas, mas é por medo. Medo de não ser uma boa mãe, medo de reproduzir algo que fizeram com você no passado e falar, eu não quero ter, porque a minha avó era assim, a minha mãe era assim, eu não quero ser assim. Tem gente que deixa que o medo paralise, impede de fazer tantas coisas por medo de se frustrar, de não dar certo, né? Quantas vezes, né? E quantas solteiras que sonharam desde pequenininha, quero me casar, quando eu crescer vou me casar, vou ser assim, e até hoje estão esperando para que Deus envie, né? Estou vendo umas irmãzinhas solteiras lá atrás fazendo assim, né? Esperando em Deus, né? Se você está solteira, não se desespere, não tenha medo do que pode não acontecer com você, mas creia no Senhor. Creia que Ele tudo tem o tempo certo para acontecer na sua vida. Sabe, muitas, por causa disso, perdem a esperança de crer em Deus, que existe sim uma pessoa boa, sim uma pessoa que vai te amar, e acaba aceitando qualquer situação que aparece. Né? Quantas mulheres solteiras hoje vivem machucadas porque tentam com um, tentam com o outro e vão depositando expectativa, né?
em pessoas, e vai ser esse, e agora vai ser esse, e de repente não é. E vai gerando cada vez mais feridas. Sabe o que acontece? Às vezes, quando acontecem essas situações, às vezes a pessoa começa a perguntar assim, isso não é para mim, não. Afirmar, na verdade, né? Isso não é para mim, casamento não é para mim. Todo mundo, aí eu vejo tal pessoa casando, tanta gente casando, mas por que não acontece comigo? E às vezes a pessoa começa a colocar bloqueios naqueles sonhos que ela tem. Sabe, o sonho de formar uma família, o sonho de ter filho, fala assim, não é para mim mesmo. Sabe, eu já ouvi muito essa frase, né? Eu devo ter o dedo podre. Na verdade, ninguém tem. É que as nossas expectativas demais em alguém fazem com que a gente quebre a cara, né? Quando a gente fala assim, é essa pessoa que vai me fazer feliz, e não espera para entender se aquela pessoa realmente é aquilo que Deus espera, né, para você, alguém que pensa como você, né? É que nessas situações é que a gente, infelizmente, acaba se frustrando, né? Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite. Eu não sei se vocês hoje estão vivendo tudo que sonharam. Todo mundo aqui está vivendo tudo que sonhou? Bom, eu ainda não estou vivendo tudo que eu sonhei. Talvez você hoje esteja passando por uma situação assim, um pouco daquilo que sonhou, e eu vivo, graças a Deus, um bom tanto de coisa que eu sonhei. E coisas que eu nem imaginei, até que são melhores do que o que eu tinha pensado. Mas tem muitas mulheres hoje que estão enterrando os sonhos, que estão enterrando por medo de se magoar de novo, por medo de ser decepcionada, por medo de arriscar, né? Então, muitas hoje têm deixado de lado, têm colocado como se fosse uma pedra, né, em cima dos sonhos com medo, por puro medo de confiar que Deus tem, sim, algo preparado para elas. E tem mulheres que já frequentaram a igreja, que conhecem mais a palavra e que sabem que Deus chamou elas para servir com o seu dom, naquilo que tem aptidão, né? E que hoje tem medo de servir porque tem medo de ser machucada, tem medo de lidar com pessoas, né? E fala assim, eu não quero ter problemas, né? Tem pessoas que estão vivendo isso, mas estão deixando de viver o que Deus preparou. E, na verdade, o que Deus preparou para nós é muito melhor do que aquilo que a gente pensa. Então, é nesse tempo, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Muitas hoje estão deixando de viver isso, como eu disse, por medo, por insegurança. Talvez hoje você esteja aqui e olhe para a sua vida pensando assim, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Né? Será que era isso mesmo que eu queria? Será que, por que eu hoje vivo essa determinada situação? Será que eu só estou acostumada a viver desse jeito? Alguém já se perguntou isso? Será que eu gosto de viver desse jeito ou eu só estou assim, acho que eu estou acostumada? Acho que é mais cômodo viver assim? Às vezes as pessoas se veem nessa situação. Mas hoje, né, se existe algo que você deixou morrer mesmo, que o medo te impedisse de viver, deixou de crer que Deus poderia agir em alguma situação na sua vida, assim como o Jairo creu na cura da filha dele, nessa noite eu quero te encorajar a, nesse tempo da palavra, pedir mesmo para que o Espírito Santo traga a sua memória, se existe algo, que se alguém tocar naquele assunto, você fala, eu já pensei que podia ser assim, mas não é, então deixa quieto, não é para mim. Que nesse tempo nós possamos pensar sobre isso e refletir sobre isso. Jairo, ele clamou a Jesus pela filha dele, quando as pessoas estavam dizendo, deixa, ela já está morta, para de importunar o mestre com isso. Mas Jairo estava lá, firme com Jesus, crendo que Jesus ia fazer. Nessa noite nós queremos refletir sobre isso. Se existe algo que na sua vida que carece de um toque de Jesus, sabe, de uma atenção que precise realmente levar para Ele, talvez sejam as suas emoções, que hoje não estão mais como um dia já foram. É muito comum em nós mulheres, né? A gente vai crescendo, às vezes tão assim, simples a forma de crer, tão animadas, tão dispostas, e às vezes as coisas vão acontecendo e a gente vai meio que se fechando, sabe? Se fechando para amizade, se fechando para relacionamento, se fechando, sabe, para ter amigas mais próximas, e a amizade é um presente de Deus na nossa vida. Só que às vezes porque alguém nos feriu, a gente se fecha e não consegue se relacionar com outras pessoas que podem nos ajudar, né? Talvez hoje você esteja aqui, mas você está pensando num monte de coisa que você tem que fazer lá fora, porque você sofre de ansiedade. Talvez você esteja assim hoje. Muitas mulheres com sonhos frustrados, decepcionadas com tantas coisas, que depositaram expectativa, mas que não aconteceram. Sabe,
Talvez existe algo que está escondido aí no seu coração, que você, até esse momento, não tinha nem pensado. Meu Deus, é verdade, eu era dessa maneira. Eu pensava que ia acontecer tantas coisas, mas não aconteceram. E eu não quero gerar tristeza no seu coração, pelo contrário. Eu quero te incentivar a crer, como Jairo creu, na certeza de que Jesus, ele pode trazer de volta os sonhos que você deixou adormecido, os sonhos que as tristezas e as mágoas te fizeram deixar, sabe, numa gavetinha, assim, falando, não vai acontecer mais. Eu quero te encorajar a crer que Jesus pode transformar qualquer situação. Sabe, em João 10, Jesus disse que ele veio para que eu e você, nós tenhamos vida. E essa vida não é uma vida assim, ó, levantar, comer, trabalhar e dormir, e viver uma vida sem propósito, mas é uma vida abundante, é uma vida em que você levanta com propósito, que você sabe por que você veio aqui, que você sabe o que te move, não uma vida automática, não é isso que Jesus tem para nós. Jesus nos garante, essa promessa é para mim e para você. Você recebe isso? Você crê nisso? Que Deus tem uma vida abundante. Sabe que uma das características que eu vejo muito em mulher, e eu vi isso em mim, e eu luto contra isso a cada dia, que é a necessidade de ficar fazendo coisa nova. Sabe? Mulher fica assim, uma hora ela aprende a fazer crochê, na outra hora ela aprende a fazer, sei lá, bordado, na outra hora ela aprende a, sei lá, pintar, cada hora ela está fazendo um monte de coisa. Mas a dificuldade que as mulheres mais têm é de ser constante, não é verdade? Como é difícil ser constante. Começar a coisa, a gente até vai começando, né? Só que ser constante, como é difícil, né? A gente vive aí mudando o corte do cabelo, né? As mulheres cortam o cabelo, pintam o cabelo, faz um monte de coisa. E sabe quando isso é em excesso? Na verdade, revela o quanto a gente não está satisfeita. E como nós, como mulher é insatisfeita, né? Os homens reclamam muito disso, né? Deixa eu tomar uma água. Os homens reclamam que a mulher nunca está satisfeita, né? O homem faz um monte de coisa e às vezes as mulheres são bem ingratas, né? Os maridos reclamam muito disso, viu? Só quero lembrar vocês, que o meu de vez em quando me lembra, que, olha, né, você podia ter notado o que eu fiz. E às vezes a gente tende essa tendência aí de cair para esse lado de ser insatisfeita, de fazer um monte de coisa. Mas há um lugar que esse anseio de satisfação em coisa, ele é suprido. Esse lugar só é em Jesus, que existe plenitude de vida. Sabe que você não vai ficar mais... A gente, por ser mulher, a gente quer fazer um montão de coisa, mas a nossa satisfação não vai estar mais nisso. A nossa satisfação está em Jesus. Ele que preenche... Sabe aquele... Está faltando alguma coisa? Eu estou fazendo um monte de coisa, mas estou sempre com a sensação de que está faltando algo. É só Jesus quem preenche isso. É só Ele. É só a esperança que Ele traz. Sabe que Jairo, depois de pedir para Jesus que acompanhasse ele até a sua casa, ele percorreu um caminho com Jesus, né? Eu pulei ali uns versículos, porque durante aqueles versículos, Jesus estava fazendo um milagre. Quando ele caminha com Jairo, né? A multidão segue ele, e uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e aquela mulher é curada. Sabe o que eu fico pensando? Imagina você, mãe, né? Imagina seu filho doente, e você já não tem mais alternativa, e você quer um milagre. De repente, no meio do caminho, um monte de pessoa começa a te atrapalhar, né? Que é o que aconteceu ali. E começa a esbarrar em Jesus, e Jesus está ali, né? Naquela situação. Eu imagino que tristeza que aquele homem sentiu. Sabe, você já sentiu isso? Como se você tem uma necessidade, você espera um milagre, uma mudança, de algum jeito. E aí parece que demora demais. Às vezes a gente apresenta diante de Deus e você olha assim, mas isso não muda. Nossa, já passou tempo demais, estou vivendo isso ainda. Isso de novo, mais um tempo. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Com Deus. A gente começa a pedir e não acontece na hora, a gente fala assim, mas por que está demorando para acontecer, né? E às vezes a pessoa fica assim, já sofri tanto com isso. Sabe, às vezes a pessoa se pergunta, né? Por que eu vou continuar orando? Por que eu vou continuar crendo? Por que eu vou continuar pedindo isso se não acontece? Se até agora não aconteceu? Por que eu vou, isso para solteiras, né? Por que eu vou ficar esperando esse homem que é o sonho? Não vai acontecer mesmo, vou me conformar com o que aparece. Não, mas não é assim. O que aparece, que não é aquilo que você espera, vai te dar problema depois, não é verdade? Então, não se conforme com aquilo que aparece, que você não tem certeza, que realmente condiz com aquilo que você pensa, com a vida que você quer viver. Então, entenda isso, né? Às vezes a gente fica nessa situação, né?
Então, imagine só, se eu, mãe, e quem é mãe aqui sabe, quando os nossos filhos estão angustiados com alguma coisa, quem tem filho mais velho já consegue perceber quando o filho está angustiado, né? Você vê meio tristinho assim. Se a gente se importa, se a gente quer fazer o melhor para que ele saia daquela situação, imagine o que Deus quer fazer quando Ele vê a gente triste, decepcionado, sem esperança, sem sonhos, sem esperança para o futuro. A palavra de Deus diz em Isaías 49, diz que ainda que uma mãe abandone um filho, Deus não abandona. Então ainda, a gente fica pensando, meu Deus, eu nunca vou deixar meu filho. Mas imagine, Deus diz que ainda que uma mãe faça isso, e as mães, por inúmeros motivos, às vezes pensam nessa situação, né? Mas Deus não faz, Deus não nos abandona. Então aquilo que às vezes a gente fala, não vai dar certo, não tem mais chance de acontecer, é impossível acontecer, Deus se importa com isso. Deus se importa com aquilo que tem valor para nós, aquilo que é importante para nós. Então a resposta que Jesus dá a Jairo é a mesma que Ele dá para você hoje. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo. Então, os sonhos que às vezes a gente fala assim, não tem mais chance, eles não morreram. Às vezes é a gente que fala assim, eu não quero mais nem pensar nisso, que isso daqui não vai mais dar certo. Sabe, não são as decepções que fazem com que não aconteça, mas é nós que esquecemos de crer, na verdade, em quem a gente deveria buscar, que é em Jesus. É centrar a nossa esperança nele. Porque ele pode transformar aquilo que a gente pode tentar um monte de vezes, sabe? Do nosso jeitinho, mas que não dá certo. Jesus pode transformar qualquer situação. Até aquilo que a gente olha e fala assim, eu já desisti disso daí, não vai mudar mesmo. Mas Jesus olha e fala, apenas creia, apenas creia. Mas parece que é tão difícil, né? Quando Jesus fala, eu vejo assim um exemplo de Jairo, ele está ali, mesmo com as pessoas falando que deixa quieto, né? A sua filha já morreu, mas ele continua indo com Jesus, ele vai com Jesus até a casa. E ele pôde experimentar o milagre. As circunstâncias, elas não, às vezes podem dizer que é impossível, mas a palavra de Jesus é apenas creia. No versículo 53, lá de Lucas 8, a Bíblia diz que a multidão riu quando Jesus chegou àquela casa e disse que a menina havia morrido. Sabe, a multidão, ela sempre fala um monte de coisa, né? A gente sempre vê, quando Jesus, nos evangelhos aí, a multidão segue Jesus, de repente a multidão abandona Jesus, de repente a multidão manda crucificar Jesus, a multidão está sempre falando um monte de coisa. A multidão fala tantas coisas e às vezes nós, que ao invés de escutar, que Deus tem uma promessa para nós, que Ele nos chama de filhas, que Ele se importa conosco, a gente fica escutando aquelas pessoas que insistem em dizer, para de acreditar nisso, para, não vai dar certo. Mas por que você está insistindo nisso ainda? Isso não é para você. Eu comentei, acho que um culto que nós tivemos ou em uma célula, né? Que eu vi uma pessoa da minha família falando assim, eu já cansei de sofrer, entrando em um relacionamento e saindo, entrando em outro e saindo, e eu não quero mais isso. Eu quero esperar um homem, e ela foi falando as características. E não era nada demais, era só um homem trabalhador, que desse atenção para ela, que passeasse com ela. E eu ouvi isso, e uma outra pessoa disse assim, esse homem não existe. E assim, naquela mesma hora eu ouvi e falei, meu Deus, não é assim? Claro que existe. Só que depois a gente conseguiu conversar. Mas se a gente ficar aceitando qualquer coisa que aparece, aí parece que não existe mesmo, né? Por isso a gente precisa ter expectativa em Jesus. Só nele. Sabe que... Deixa eu passar para cá. Se você decidir viver uma vida em Jesus hoje, você pode ter certeza que, como a multidão fez com Jesus, primeiro a multidão amava Jesus, depois fugia de Jesus, depois acusava Jesus, né? Quando você decide tomar uma posição, se você hoje disser, eu quero realmente viver desse jeito que Jesus está dizendo, crendo nele, você pode ter certeza que vai ter muita gente tentando fazer você desanimar. Tentando fazer, para que isso? Mas você era assim? Mas você fazia isso? Vamos continuar comigo? Você pode ter certeza. Mas quando nós não voltamos atrás, a gente tem certeza da recompensa. Porque a Bíblia diz que Deus não volta atrás naquilo que Ele disse. Então, se Ele diz que Ele tem uma promessa para a nossa vida, se Ele diz que nos ama, se realmente Ele se importa conosco, é porque Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Se Ele diz que estará conosco em todos os momentos, é porque Ele vai estar em todos os momentos. Até quando a gente está sofrendo. Porque a Bíblia também diz que a chuva, ela vem para os justos e para os injustos. O dia mau, ele vem para todos nós. Mas a certeza que nós temos é que Jesus está conosco. No dia bom, Ele está conosco. No dia mau, Ele também está conosco. Aqui, nós estamos recebendo uma irmã, né, irmã? Que o bebezinho dela nasceu prematuro, ele está aqui. Como que chama que fica o bebezinho mesmo?
na neonatal, né? Na UTI neonatal. E a certeza de que Deus está com você. Deus está sustentando você. Como é difícil viver um momento desse, né? Nós temos a irmã Wilma também, que a bebezinha dela está lá, na neonatal. Mas o Senhor está conosco não só quando está tudo bem, mas quando as coisas não vão bem, Ele também está. Ele é o nosso sustento nesses dias. Sabem que quero compartilhar para vocês uma situação que me aconteceu há uns 5 anos, 6 anos atrás. Eu vivia nessa situação de ouvir as coisas e desanimar. Às vezes eu olhava, eu cheguei num ponto assim na vida, aí nos 28, 29 anos, que eu fiquei me perguntando por que eu estava vivendo aquela vida que eu estava vivendo. Não sei se você já chegou nisso. As pessoas às vezes dizem que é a crise dos 30 anos, né? Não acredito muito que é a crise dos 30 anos, não. Mas eu cheguei nessa situação de por que eu estou na Terra, qual é o meu propósito, por que eu sou casada. Eu lembro que eu ficava me questionando, por que eu casei? Eu tinha tantas coisas, né? Aí, criança pequena, o Benjamin pequenininho, bebê, eu ficava, por que eu tenho 2 filhos? Alguém já sofreu assim? Ou só eu aqui, que teve crise de ficar pensando por que está vivendo esse momento na vida? E eu lembro que eu saía da minha casa, muitas vezes, eu chorava no caminho, e eu ia trabalhar. E, às vezes, quando chegava perto da curva lá, eu trabalho no Instituto Federal, quando eu chegava perto chegar no Instituto, eu secava, assim, eu ia no banheiro, dava uma secadinha para disfarçar, para ninguém ver, mas eu vivia uma crise comigo mesmo. Quem eu sou? Será que era para eu viver essa vida mesmo? Sabe, chorando, e eu não compartilhava com ninguém. E, sabe, eu ficava pensando assim, mas eu lembro que, adolescente, eu era animada, eu gostava de praticar esporte, eu tinha um monte de amiga, era assim, era outra Simone. Eu não me reconhecia nesse período da minha vida. Parece que aquilo, tudo que eu era, já não era mais. Sabe como se você não soubesse quem é a sua identidade mais? Qual é a sua identidade? Sim, por que eu estou vivendo isso? Sabe, uma crise de não saber quem eu era, na verdade. E, como eu disse, eu não costumava compartilhar. E eu achava que não tinha mais jeito de ser daquele jeito, sabe? Eu lembro que eu chegava em casa, a minha sensação era assim, que eu levanto, que eu faço as coisas da casa, que eu levo as crianças na escola, eu trabalho e volto, e parece que é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E a minha vida não tinha muito sentido. Só que eu já tinha tido experiências com Deus no passado, de buscar mais a Deus, só que naquele período eu não tinha mais. Eu não costumava orar mais, eu não lia a Bíblia, sabe? Às vezes eu ia na igreja, mas eu só ia porque o meu marido realmente ia, ele ia porque gostava de estar lá, e eu só acompanhava. E aí eu falei, quer saber, eu não estou sentindo nada mesmo, e depois de chorar tanto, de querer procurar um psiquiatra, porque eu não estava me entendendo naquele momento, sabe? Eu comecei a orar ainda que sem vontade. Eu ficava falando assim, tá bom, eu vou orar para que isso mude. E aí, nesse tempo, eu comecei a entender um pouco mais o que Deus tinha para mim, orando. Deus foi mudando o que eu sentia. E, aos poucos, aquilo que parecia, eu cheguei em momentos de pensar, por que eu vivo? Sabe, coisas assim mesmo? Por que eu estou aqui mesmo? E aí eu comecei a buscar. E, aos poucos, a alegria foi voltando na minha vida, a esperança. Eu fui olhando para os meus filhos com gratidão. Meus filhos eram saudáveis. Tinha um marido que me amava, que cuidava da casa, né, que supria as necessidades, mas eu não via sentido. Mas quando eu me voltei para Deus e comecei a buscar Ele, eu comecei a ver sentido. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não consigo entender porque eu estou aqui. Mas é que às vezes a gente está ocupada com tantas coisas e a gente esquece de se voltar para Jesus e perguntar para Ele, né, por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou triste desse jeito? E eu vou te dizer, não é da noite para o dia que a alegria volta, que os sonhos voltam, que as esperanças voltam, mas é uma busca a cada dia. É o que o Jairo fez ao longo do caminho, ele caminhou com Jesus. É a nossa caminhada com Jesus, a esperança nele. Aos poucos, aquela tristeza que eu tinha, ela foi sendo, foi deixando de lado, eu fui tendo novos sonhos, fui voltando a buscar em Cristo. E nesse processo, um colega do meu trabalho, ele começou a fazer aula de tênis. E lembro que eu falei que eu gostava muito de esporte, né? Eu estava um tempão que eu não queria saber de nada, nem caminhada, não fazia nada. Então eu falei, acho que eu vou experimentar isso. E eu estava nesse processo. Aí eu comecei ali a fazer as aulinhas e tal. E lá na minha adolescência, eu queria muito
participar de jogos. Talvez para você, às vezes a pessoa, cadê a Michelle aqui? A Mi está aqui. A Mi fala, nunca gostei de esporte, nem nada, educação física, né? Mas para mim era muito importante aquilo. Eu me lembro quantas vezes eu chorei adolescente que eu queria participar de campeonato. Meu pai falava, não pode, esse negócio de campeonato, que menina vai só para namorar. Esse era o discurso do meu pai. Mas eu gostava mesmo de jogar. Isso, meninas, isso tem, acredito que do campeonato deve ter uns 4 anos. Eu estava jogando e tal, convidaram para jogar os Jogos Abertos do Paraná. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ali, já casada, com 2 filhos, né, jogando, perdi todos os jogos que eu joguei lá. Podia contar para vocês que eu ganhei, mas não ganhei. Mas enquanto eu estava lá, eu vi aquele monte de atleta, né, do Paraná todo, naquele refeitório. E eu senti como se Deus me trouxesse de volta, aquela menina que sonhava em estar lá, em sonhar em viver aquele momento. Porque eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora não acredita, estou realizando o meu sonho de adolescência aqui. E olha, talvez para você isso não tenha importância, mas para mim tem. E às vezes tem sonhos que você considera pequeno, que outra pessoa considera pequeno, mas para você é grande. E eu quero te dizer que Deus se importa com isso. Eu vi assim, o cuidado de Deus num detalhe. Sabe, um negócio que para muita gente parece tão bobo, mas o meu olhar brilhava, sabe? Quando eu via todo mundo ali era como se uma coisa lá que eu chorei tanto. Eu lembro que eu implorava meu pai, eu falava, pai, eu te prometo que eu não vou namorar, eu só quero jogar. E o pai, não, tipo, bem duro, assim. Ele não deixava. Mas eu vi o cuidado de Deus e uma coisa tão simples. Talvez você mesmo hoje esteja desprezando aquilo que você sonhava lá na sua infância, na sua adolescência. Talvez hoje você ainda pense assim, para que eu vou pedir para Deus isso? Parece que é tão pequeno, mas quando importa para nós, é importante para Deus. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se algo é importante para você, se mexe com as suas emoções, se realmente tem valor, se os seus olhos brilham quando você pensa em um negócio que é simples, isso é importante para o Senhor. Então, quando às vezes alguém disser para você, para que você está pensando nisso? Ainda mais para você, já passou da sua idade. Não pense assim. Não importa que o que Deus tem preparado para você. Às vezes eu vejo as meninas solteiras falando assim, não tem nem chance, mas já passei da hora, passou nada. Porque para Deus não tem hora para as coisas. Quando Ele quer fazer, independente do momento, Ele faz. Basta que você creia. Basta crer que Jesus vai fazer. Eu estou caminhando para o final. Então, a verdadeira vida nós temos em Cristo, que se importa com as pequenas coisas. E Ele é especialista em transformar qualquer situação. Talvez você olhe em alguma coisa hoje e fale assim, isso daqui só um milagre. Mas, tipo, só um milagre sem crer? Mas o Senhor é especialista em fazer milagre. Apenas creia. Um dos líderes da sinagoga, que é Jairo, alguém com uma posição social, ele se ajoelhou, ele clamou por um milagre. E o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Quando alguém se dispõe a clamar, o Senhor faz o milagre. Mas ele teve antes que se despir do orgulho. Ele teve que tirar a vergonha. E ele, de pensar o que as pessoas iam dizer dele. Nossa, e agora? O que vão pensar de mim? Eu estou recorrendo a Jesus, mas ele não se importou com isso. Porque era mais importante para ele, a filha dele, do que a vergonha de se humilhar diante de Jesus, né? Então, apenas creia. O milagre aconteceu e a filha de Jairo voltou a viver. Então, eu não sei o que morreu aí no seu coração. Se tem alguma coisa, você fala assim, ó, quer saber? Eu nem penso mais que isso aqui pode acontecer. Eu nem acredito mais, porque é tão impossível. Eu não sei, talvez seja alegria. Tantas mulheres hoje que não vivem uma vida sem esperança, sem acreditar que Deus pode fazer diferente. Talvez você era, como eu disse que eu era adolescente, cheia de um monte de sonho, e de repente aconteceu um monte de coisa. Mágoa, decepção, que você ficou meio, nem acredito mais que é possível. Sabe, talvez tem mulheres hoje que se tornaram amargas, fechadas em si, com medo de serem feridas. Ou talvez aquilo que você ainda sonhou hoje parece impossível. Talvez isso que você esteja vivendo. Mas eu quero te dizer que existe só um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele tem a resposta certa. Ele tem. E quando Ele entra na nossa casa, Ele traz vida verdadeira. O que Jesus traz para a nossa vida? Uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida confiante. A verdadeira alegria, sabe aquilo que a gente busca em tantas coisas, assim, se satisfazer? Em Jesus a gente encontra. Uma única coisa. Só nele a gente encontra isso. A verdadeira paz, a verdadeira prosperidade, inclusive o amor verdadeiro, é em Cristo.
Enquanto a gente vai esperando dos outros algo, a gente vai viver se frustrando. Né? A nossa confiança precisa estar no Senhor. Há uns dias atrás, nós tivemos uma oração na igreja, né? Nós falamos sobre nossa prioridade é buscar Deus e todo o resto vai ser acrescentado na nossa vida. Então, a gente entender que quando nós buscamos o Senhor, a nossa família vai ser mudada, as coisas ao nosso redor vão ser transformadas. Nós precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Então, eu quero te convidar, assim como o Jairo, a orar e apresentar diante do Senhor. Se existe alguma coisa hoje, né, que ainda está incomodando o seu coração, alguma coisa que você fala assim, eu nem quero acreditar que isso é possível, porque se eu vou acreditar, eu vou me decepcionar de novo. Ou assim, eu nem acho que isso não é mais para mim. Eu quero que você, nessa noite, vou chamar a Letícia. Se você puder, quero te convidar a se colocar de pé, para que a gente já caminhe para o final da palavra. E que nesse tempo, esse tempo em que a Letícia ela vai tocando uma canção, se existe algo no seu coração, alguma coisa que você disse assim, olha, eu já cansei de pedir para Deus por conta disso. Ou talvez até hoje você não tenha nem pedido para Deus ainda, e você tenha tentado resolver do seu jeito, sabe, dar o nosso jeitinho que às vezes a gente tenta dar. Eu quero te convidar nesse tempo a orar junto comigo e colocar diante de Deus aquilo que, sabe, aquilo que parece que não vai mais acontecer, aquilo que às vezes alguém já disse para você, ó, por que você fica acreditando nisso? Esse casamento não vai mudar, esse relacionamento não vai ser transformado, essa profissão que você tanto sonhou, isso não é para você, porque você não tem dinheiro. Eu me lembro que eu já ouvi isso. Nós não temos condições de fazer isso. Isso não é para você, isso é para quem nasceu em outra família, quem tem herança, né? Às vezes, as pessoas, sem perceber, elas falam essas coisas para nós. Olha, você sonha com isso, mas isso, infelizmente, não é para você. Não. Quando nós sonhamos com alguma coisa, nós cremos naquilo, nós cremos no Senhor. Nós cremos que, se de repente aquilo que você sonhou, como eu disse, eu sonhava em ser promotora. Veja só, eu nem entendi aquilo. Mas quando eu cresci, tantas coisas aconteceram, e levou anos para que eu realmente me encontrasse onde o Senhor queria que eu me encontrasse. Hoje, ser promotora nem passa pela minha cabeça. E assim, abandonei completamente qualquer coisa relacionada a isso. Porque é algo que se passou, que era um sonho de infância que, sem entendimento. Mas depois de tantas coisas, eu entendi que o meu lugar era servindo a Ele. Ainda que nem eu mesma, por muitas vezes, acredite nisso. Mas eu acredito que é o Senhor quem faz, independente da nossa capacidade. Então, nesse tempo, gostaria que você colocasse diante de Deus. Se tem algo que você pensa assim, isso não tem mais jeito, isso não vale a pena pedir, isso daqui não muda, tantas vezes eu já tentei e até agora não mudou. Gostaria que você apresentasse diante do Senhor nessa noite, mas crendo que aquilo que Jesus disse, apenas creia, crê somente, não naquilo que as dificuldades estão mostrando, não aquilo que as pessoas estão dizendo, mas aquilo que Deus diz é o que importa. Aquilo que Deus diz. No versículo 54, Jesus ele toma a menina pela mão e ele diz em alta voz, menina, levante-se. E naquele momento ela voltou à vida. Nessa noite eu quero convidar você. Jesus está dizendo, levante-se em oração, levante-se crendo que quem faz é Ele. Ele é especialista em coisas impossíveis. Naquilo que você nem crê mais que é possível, eu quero que nessa noite o Senhor lhe traga a sua memória, que para o Senhor tudo é possível. Porque tudo é possível naquele que crê no Senhor.
favor de cada uma das suas filhas aqui. Senhor Deus, tantos sonhos foram enterrados, ó Deus, por decepções, por feridas causadas por pessoas, Senhor, por palavras, ó Deus, palavras negativas, palavras, Senhor, de desânimo, Senhor Deus, de humilhação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma das suas filhas aqui nessa noite, Senhor. Senhor, que o Senhor venha trazer cura nas emoções, ó Deus. Senhor, devolva alegria, alegria, Senhor. Devolva alegria no coração daquelas que hoje enxergam a sua vida com um olhar de tristeza, sem esperança, Senhor. Senhor, nessa noite eu oro para que o Senhor devolva os sonhos, ó Deus. Os sonhos que o Senhor tem para cada uma das suas filhas aqui. Senhor, tantas mulheres, tantas, Senhor, desistiram de crer, Senhor, porque não viram o milagre acontecendo naquele momento. Mas Deus, o Senhor é um Deus poderoso. Senhor, nós clamamos, ó Deus, por um milagre nas emoções, um milagre físico, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor Deus, por famílias restauradas, Senhor, em casamentos em que talvez mulheres digam que não tem jeito, que o marido não tem jeito, que isso não muda, mas o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer, Senhor. Senhor, nessa noite eu oro também, Senhor, pelos filhos que estão desviados do seu caminho, Pai. Mães que têm orado, Senhor, para que seus filhos vivam um arrependimento e estar distantes do Senhor. Eu oro, Senhor, para que mães experimentem, Deus, vejam com os próprios olhos a transformação em sua casa. Senhor, eu oro por pessoas que desistiram da profissão que sonharam, Senhor, porque palavras, Senhor, que foram ditas no passado, você não consegue, você não é capaz, você é burra, mas o Senhor diz, eu te faço capaz, sou eu, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e eu quem digo, eu quem dou a palavra final sobre a sua vida. Não é o que a multidão diz, não é o que as circunstâncias dizem, mas é o que Deus diz a seu respeito. Nessa noite eu oro, Senhor, eu clamo por um milagre nas nossas vidas, um Deus que restaura, um Deus que traz a vida, Senhor. Eu oro, Deus, crendo que o Senhor já fez tantas coisas, Senhor, mas o Senhor fará muito mais. Senhor, que cada mulher aqui possa viver, Senhor, um milagre, ainda que para outros sejam coisas tão pequenas, mas que para ela é importante, e o Senhor se importa com isso. Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que você deu como perdido, aquilo que você deu como impossível, o Senhor vai fazer. Talvez nem seja aquilo que você tem pedido, mas será algo melhor, maior do que aquilo que às vezes os nossos olhos tão pequenos têm enxergado. Mas o Senhor tem muito mais para derramar sobre você. Em nome de Jesus.